Eu sou o professor Hélio Gazda, aqui da Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, do Departamento de Teologia. Estamos acompanhando um fenômeno decisivo para o futuro de toda a nossa sociedade. Eu falo das afinidades, da sintonia entre o neoliberalismo, o pentecostalismo evangélico conservador e a despolitização da nossa sociedade. Não é coincidência, como alguns podem pensar. São afinidades em um contexto global, de um cenário global, de incerteza, de medo, um cenário onde as ameaças são reais, tão reais como essa pandemia, como as guerras, como a fome, mudanças climáticas, a destruição ambiental, enfim, a violência. Eu vou apresentar 5 aspectos dessas afinidades entre neoliberalismo, pentecostalismo conservador e despolitização, e uma consideração teológica final. Vou começar, então, pelo mais imediato, que é o pentecostalismo evangélico, mais evangélico católico. Estamos acompanhando a nossa sociedade no Brasil, que os denominados evangélicos, eles crescem muito e de maneira inversamente proporcional ao retrocesso do catolicismo. Não se fala mais, inclusive, de protestante, não se fala de evangélico. A presença na política, com partidos e candidatos próprios, é resultado dessa expansão e da consciência de que os evangélicos constituem uma força eleitoral capaz de modificar a política de um país. Estamos acompanhando agora esse processo eleitoral aqui no Brasil. Estamos acompanhando também a força dessas igrejas que estão se tornando estados dentro dos estados. Como o dízimo está se tornando uma espécie de tributo, de imposto para as igrejas. A doutrina é moral fundamentalista, deduzida de frases soltas da Bíblia, principalmente do Antigo Testamento. Nesse pentecostalismo prega-se menos do Evangelho, fala-se pouco de Jesus e fala-se mais do demônio, do pecado, da corrupção dos costumes. E os movimentos católicos, com essa orientação pentecostal conservadora, reacionária, têm uma prática semelhante a esse pentecostalismo evangélico. Então, igrejas evangélicas e o catolicismo conservador reacionário, eles já estão ajudando a construir uma identidade do brasileiro. Estamos também no apogeu de uma corrente religiosa, que é essa corrente religiosa pentecostal evangélica, que está atrelada a algo mais amplo, algo maior, que é a extrema-direita mundial. Então, nós temos neopentecostalismo, extrema-direita e neoliberalismo que conectam-se em uma mesma gramática e comungam com a mudança da sociedade em direção a um conservadorismo que se opõe a tudo que é globalismo, a ordem mundial, a tudo que é direito feminista, às mulheres, às migrações, ao gênero, e encontraram um adversário comum chamado Papa Francisco. Essas erupções conservadoras são reações diante da democratização, né, dos direitos sociais, dos direitos humanos. É uma espécie de ódio à democracia, como disse uma vez um filósofo chamado Jacques Rancière. Um segundo aspecto dessas afinidades é o próprio neoliberalismo, junto com os evangélicos pentecostais. Então, a expansão do pentecostalismo evangélico conservador, ele é compatível e é necessário ao capitalismo neoliberal. Eles conformam um mercado da fé, cumprem uma função nesse mundo em que há pouquíssimos vitoriosos, e muitos derrotados, muitos perdedores. Essas igrejas evangélicas, elas competem entre si, como se fossem empresas, e oferecem, inclusive, possibilidade de carreiras de sucesso, e empregam muita gente também, e estão em todas as periferias. Então, a ideologia da competitividade e a meritocracia própria do neoliberalismo, elas recebem as bênçãos de Deus no neopentecostalismo evangélico. Que Deus,
Talvez um Deus neoliberal que incentiva a concorrência, que incentiva a prosperidade, que incentiva a ideia do cada um por si. A doutrina basicamente é essa, é ser um vencedor, ser vitorioso, alcançar a prosperidade, receber muitas bênçãos, muitas vitórias, que essa é a linguagem utilizada, né? O dinheiro vai se convertendo na principal bênção divina. O dinheiro é a bênção desse Deus capitalista, deste Deus neoliberal que todos desejam. E as periferias, elas vão internalizando esse capitalismo neoliberal muito através dessas igrejas pentecostais. Ser um empreendedor, ter o seu próprio negócio, ser patrão de si mesmo, o trabalhador autônomo, não? O outro são sempre os concorrentes em tudo. Isso é o capitalismo, né? O capitalismo ele vai criando indivíduos neoliberais. O capitalismo muda os corações, muda a crença, muda as mentes, até que o próprio indivíduo ele se veja a si mesmo como um empresário. E nisto eu cito a Margaret Thatcher, que eu chamo de mãe, né, do neoliberalismo, que governou a Inglaterra por muitos e muitos anos com a mão de ferro do neoliberalismo. Margaret Thatcher dizia que a economia é um método apenas. O objetivo último, definitivo do neoliberalismo é mudar os corações, é mudar a alma do indivíduo. Ou seja, a empresa nasce no coração do indivíduo para que toda a sociedade seja conformada a partir de um modelo de empresa, de concorrência, em que se vê mercadoria em tudo e tudo vira mercadoria. E a religião se coloca como essa motivação dos indivíduos para terem vitórias e vitórias e bênçãos nesse grande mundo que vira uma empresa. Dentro dessas questões das afinidades eletivas, encontramos a necessidade, para que ela funcione, né, a necessidade da despolitização da sociedade. Isso é fundamental para impor a economia do capitalismo como poder, não apenas um poder, mas um poder que pode exercer a violência. O neoliberalismo exige que a sociedade seja despolitizada. Então, e nós temos hoje esse populismo, né, autoritário de direita, que vai se apropriando de uma linguagem muito própria, que é da extrema-direita, muito próxima do fascismo, que são as 3 palavrinhas mágicas, que já ouvimos de alguns candidatos: pátria, família e Deus. O Estado ele vai despolitizando a sociedade, o Estado vai bloqueando os conflitos, retirando a pressão que exercem os movimentos sociais, as instituições, os sindicatos e as pessoas com uma consciência crítica. O Estado contribui, então, para que o próprio sujeito, o indivíduo, não se veja mais como um portador de um conflito que faz parte de uma estrutura, como portador de um membro de uma categoria social, de uma classe social chamada trabalhador. Mas o Estado contribui para que o indivíduo se veja como responsável por sua performance dentro do mercado, né? Através da meritocracia, da competitividade, do empreendedorismo, das suas capacidades. Ele é responsável pela sua condição. Ele nunca consegue enxergar além de si mesmo, não consegue fazer a crítica da estrutura. Então, a noção de conflito, ela desaparece, para que o indivíduo se ocupe unicamente com o seu desempenho. Ele é responsável, e ninguém mais. E o Estado que faz? O Estado vai desregulando a solidariedade, por exemplo. Caímos no individualismo radical. O Estado desregula a consciência da responsabilidade social. E o Estado vai apagando uma categoria ética política fundamental da sociedade, que é a categoria de justiça e de justiça social. Nesse sentido de despolitizar a sociedade, eu falei antes da mãe, né, que é a Margaret Thatcher. Agora eu falo do pai do neoliberalismo, que é Friedrich Hayek, um economista austríaco. Hayek, inclusive, chegou ao ponto de defender uma ditadura provisória, como possibilidade para realizar a liberdade total do neoliberalismo. Ele falou isso numa entrevista, que ele preferia um ditador que fosse neoliberal a um governo democrático,
que não fosse liberal. Apenas um Estado forte é capaz de despolitizar a sociedade a ponto da sociedade aceitar uma ditadura. Por isso que, por a própria natureza, o neoliberalismo ele é antidemocrático. Então, como disse o Papa Francisco, a partir dessas categorias, dessas realidades, nós entramos numa espécie de guerra civil, uma guerra civil mundial em pedaços. Essa sintonia entre neoliberalismo, pentecostalismo e extrema-direita, elas têm um foco, têm um inimigo a combater: a igualdade e a justiça social. É uma guerra civil neoliberal em pedaços contra os pobres, contra a justiça social e contra a igualdade, porque o mercado está acima de tudo. A economia do capitalismo é a razão de Estado, de um Estado neoliberal. Trazendo essas reflexões, esses elementos para o Brasil, nós encontramos no Brasil, um Brasil neoliberal, com uma tendência, com crescimento evangélico e de extrema-direita. O bolsonarismo é o resumo disso tudo. Sabemos, claro, que a religião ela integra o núcleo da cultura e da política brasileira desde os tempos da colonização. Qual é a novidade? A novidade é a intensificação dos evangélicos e desse setor ultraconservador do catolicismo na política. Sabemos também que a Constituição Federal de 88, o governo Lula, ele reforçou as lutas por direitos sociais, que se transformaram em direitos jurídicos, que foram ampliando a igualdade entre as raças, entre os gêneros, entre as orientações afetivo-sexuais. Isso gera uma reação dos ultraconservadores. O governo petista, por exemplo, as políticas de inclusão se deram, sim, é verdade, mas foi via capitalismo, foi via de mercado. A política ela é pressionada, de um lado, pelo interesse dos capitalistas, dos ricos, e do outro, ela é atacada por discursos que acusam quem está no Estado, quem está ocupando o governo. No caso, era o PT, e o PT é o culpado de todos os males do país. Então, a religião evangélica pentecostal conservadora, ela prega que a resposta a tudo isso está na prosperidade individual, na defesa da família, na defesa da pátria e na defesa da religião. Então, nós temos uma legitimidade moral e o empreendedorismo nos termos do capitalismo. Então, os pentecostais católicos e evangélicos, eles se apresentam como fiadores dessa reação conservadora contra os avanços progressistas da esquerda. A eleição de 2018 ela foi definida como voto de cabresto, mas um voto de cabresto diferente, um voto de cabresto pastoral, que os púlpitos foram utilizados para fazer a pressão do voto sobre os eleitores. Tanto isso é verdade que, em 2018, praticamente 70% dos evangélicos votou em Bolsonaro. E setores ultra-reacionários do catolicismo assumiram o bolsonarismo. E até hoje, muitos deles continuam endeusando o Bolsonaro e demonizando toda a esquerda. E o neoliberalismo, a extrema-direita e os fundamentalismos, eles não entendem a política como lugar de diálogo. Eles entendem a política como espaço da guerra, do nós contra eles. Eles vivem disso que chamamos de polarização. Então, temas que dominavam as eleições, o processo eleitoral desde a década de 90, a educação, o trabalho, a moradia, a saúde, eles são substituídos por questões morais. A homossexualidade, o aborto, o gênero, a família, drogas. Quer dizer, é o idioma crente, a gente chama de idioma crentez. E o bolsonarismo é um pouco essa síntese desse projeto neoliberal pentecostal de poder e de sociedade. Existe uma doutrina evangélica norte-americana, denominada teologia do domínio, que ela vai chegando aqui no Brasil. Essa teoria ela diz que o domínio sobre a terra, dado por Deus aos homens, foi perdido pelo pecado e pelas forças do mal. As forças do mal, segundo essa teoria do domínio, é representada pelos esquerdistas, pelos comunistas, pelos gays, pelos cientistas, pelas feministas, pelos ateus, pela ideologia de gênero, pela ciência, pelos globalistas. Esse domínio foi recuperado por Jesus e agora ele precisa ser restaurado através dos seus missionários.
E o bolsonarismo é tratado como escolhido para recuperar esse governo de Deus sobre a terra. Então, essa luta contra o mal, que é uma luta contra o pecado, ele acontece em todas as esferas, na economia, na cultura, na educação, na religião, na família e no governo. Não custa lembrar aqui, né, que em 2009, Edir Macedo, fundador da Igreja Universal, lançou um livro chamado Plano de Poder. E ainda em 2009, a partir desse livro, ele criou um partido, o PRB. E o PRB vira Republicanos, que está aí até hoje. A ministra Damares Alves, que é do Republicanos e é da Igreja do Evangelho Quadrangular, ela declarou logo depois das eleições: chegou a nossa hora, é o momento de a Igreja governar. Então, esse bolsonarismo, né, neoliberal, de extrema direita, ele vai provocar o avanço dos evangélicos neopentecostais no Congresso, no Executivo e também no Poder Judiciário, né? Todos aqui nós lembramos que o Bolsonaro estava procurando um ministro que fosse terrivelmente evangélico. Podemos terminar, então, essa análise com 3 notas filosófico-teológicas. Os 3 que eu cito são filósofos, são teólogos. O primeiro é um filósofo crítico da sociedade moderna chamado Baruch Spinoza. Spinoza dizia que medo e superstição são os meios mais eficazes para governar. Como ovelhas, ou como rebanho, as multidões são levadas sob o disfarce de uma religião. Ora, as multidões, como ovelhas, são levadas a adorar políticos, como se fossem deuses, como se fossem mitos, ou detestar os políticos como se fossem uma peste. Para isso, diz Spinoza, é preciso ignorar a causa real dos fatos, para acreditar que tudo depende de um Deus onipotente e tudo governa. A palavra desses eleitos de Deus vai assumindo uma forma da lei suprema que ninguém pode contestar. E diviniza-se o líder político a ponto de prestar culto a esse político. Então, nós testemunhamos, assim, essas consequências políticas no Brasil dessa observação do filósofo Baruch Spinoza. Karl Marx, muito mais conhecido de todos nós, dizia também que a religião ela tem um elemento positivo. A religião é a expressão da nossa miséria real como seres humanos. E é uma forma de protesto perante a nossa miséria. O problema é que essa forma de protesto faz com que os pobres não tenham consciência de um sistema que os mantém na pobreza. E uma religião aliada do capitalismo, diz Marx, deixou de ser uma religião e tornou-se uma ideologia. E uma ideologia que esconde a exploração dos poderosos sobre os mais pobres, sobre os miseráveis. Eu vou concluir, então, com um alerta de um teólogo protestante chamado Oscar Cullmann. Oscar Cullmann dizia que a maioria dos pentecostais evangélicos católicos, e nós estamos vendo isso hoje com toda clareza, constatando isso, o pentecostalismo católico evangélico, eles adotam leituras, textos e análises muito simplistas, superficiais da Bíblia. E um dos textos adotados de maneira superficial, a crítica, é o texto da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo 1 a 2, que todo mundo conhece. É aquele texto que fala que todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e quem se opõe à autoridade resiste a Deus. Então, a maioria dos pentecostais evangélicos católicos adota uma leitura fundamentalista desse texto. Oscar Cullmann, esse teólogo protestante, recomenda que Romanos 13, esse texto, deve ser lido à luz do livro do Apocalipse. Por quê? Porque no capítulo 13, o livro do Apocalipse alerta quanto ao perigo desses 2 poderes, do poder religioso e do poder político, quando eles se unem. A união desses 2 poderes é extremamente perigosa. E aí o teólogo diz que o poder político que não admite ser questionado torna-se totalitário. E quando ele é totalitário, ele também se torna perverso.
uma espécie de anticristo, que nega todas as doutrinas do Evangelho. Baseado em Romanos 13, nesse texto, muitos cristãos da Alemanha apoiaram Adolf Hitler, sem questionar os discursos de Hitler, sem questionar os atos de Hitler, por mais absurdos que os discursos, que os atos, que as decisões de Hitler fossem. Então, podemos dizer que essas reflexões são importantes, são fundamentais para o momento que nós estamos vivendo e que elas nos ajudem num processo de discernimento e de aprofundamento, porque estamos muito necessitados, né, de elementos que nos ajudem a avançar nesse processo de democratização, de política e de respeito por todas essas realidades que nós estamos vivendo em relação aos direitos humanos, ao bem comum, à cidadania e à democracia. Que a história não se repita naquilo que ela não pode se repetir.